A Revolução dos Bichos, de Gregory Orwell, se passa numa granja liderada inicialmente pelo Sr. Jones. Porém, insatisfeitos com a dominação e exploração e liderados pelo Porco Major, os animais decidem fazer uma revolução. Assim, o inimigo seria aquele que anda sobre duas pernas. Os animais se organizaram e expulsaram o Sr. Jones da granja, pois não queriam mais ser tratados como escravos dos humanos. Os porcos passam a liderar a granja, considerando-se os animais mais inteligentes. Os ensinamentos do porco-major, denominados de animismo, passam a predominar mesmo após sua morte. Na granja, todos os animais são iguais entre si, porém, uns são mais iguais que outros. Dessa forma, os porcos aprenderam a ler e escrever e tornar-se os líderes da granja. O porco Bola de Neve tem o plano de construir um moinho. Napoleão é contra. Há uma eleição do líder da granja e, apesar da maioria ser a favor de Bola de Neve, Napoleão arma um plano certeiro para que Bola de Neve seja expulso da granja e taxado de traidor. Protegido por cães ameaçadores, Napoleão lidera a granja de uma maneira ditadora. Constrói um moinho e a economia de comida. Os animais trabalham várias horas seguidas. Começa uma nova escravidão, onde agora os animais são explorados pelos porcos. Para a construção do moinho, são necessários materiais que não podem ser produzidos na granja. E com isso, Napoleão começa um contato comercial com humanos, por intermédio do seu advogado, Sr. Whipper. Nesse momento, os porcos se mudam para a casa grande, onde o Sr. Jones vivia, apesar de anteriormente ser proibido. Segundo eles, era necessário um lugar onde pudessem repousar, já que, por serem muito inteligentes, faziam muito esforço para governar a granja. Os porcos eram extremamente persuasivos. Garganta era o braço direito de Napoleão e andava pela granja defendendo seu mestre. Acontece uma tempestade e o moinho de vento é derrubado. A culpa cai sobre Bola de Neve. Os animais passam a racionar ainda mais a comida. Mesmo assim, Napoleão passa para os humanos a impressão de haver muita comida. Assim vai se concretizando a República dos Bichos. Porém, alguns animais começam a questionar que a vida estava pior do que na época do Sr. Jones. Estavam trabalhando mais, comendo menos, e os mandamentos feitos no começo da Revolução não estavam sendo cumpridos. Esses animais questionadores foram acusados de serem cúmplices de Bola de Neve, e ao se entregarem, foram mortos. Frederick e seus homens invadem a granja e explodem o moinho. Os animais revoltados com mais uma vez a destruição do moinho enfrentam a expulsão dos homens. Mais uma vez os animais trabalham demais, sem comida. Sansão, muito trabalhador, adoça a garganta e diz que virão buscá-lo para um tratamento fora da granja. Um carro vem buscá-lo e os animais percebem que era um carroção do matador, através do leiteiro do carro. Porém, a garganta dá uma desculpa, os animais aceitam e Sansão nunca mais aparece. Pouco a pouco, os animais que viveram a época do Sr. Jones foram morrendo, e foi se esquecendo como era antes da Revolução. Como um irônico desfecho, os porcos aparecem andando sobre duas patas, contrariando os mandamentos do início da Revolução, onde 4 patas bom e 2 patas ruins. E finalmente, os porcos unem-se definitivamente aos humanos. Agora vamos fazer um comentário sobre o livro A Revolução dos Bichos, romance escrito por George Orwell. No início, conseguimos enxergar que a ideia da igualdade se desenvolve na diferença entre os animais e, consequentemente, suas limitações, onde os tidos como mais inteligentes ocupam o cargo de chefia e liderança. Uma alegoria simples que demonstra, entre outros temas, a corrupção pelo poder, golpe de Estado, interesse particular sobre o coletivo, sistemas de controle e trabalho forçado, condução das massas, eliminação do contraditório, o papel do comunicador, seu convencimento, castas sociais, ausência de pensamento crítico, fake news, disputa de interesse e privilégios. Assim, apesar de escrito para criticar a Revolução Russa e Stalin, ela pode se aplicar a quaisquer sociedade, seja ditatorial ou não, pois os mesmos elementos estão e sempre estarão presentes. Esse foi um trabalho elaborado pelos alunos do terceiro A, juntamente com a professora Cida de Filosofia, Escola Professora Radla Feres.